Bom dia a todos, grandes concurseiros. Vamos enfrentar mais um tema, né? Eu me propus a gravar duas transmissões diárias, uma de direito tributário e outra de legislação tributária municipal, né? Quem já aí me acompanhou, de novo eu aqui enchendo o saco de vocês, forçando vocês a estudarem legislação tributária municipal, Lindon, sempre presente aí nas transmissões, Thales, vamos aí, me ajudem, compartilhem aí com seus seguidores a transmissão, vamos apertar a telinha para gerar os corações, me ajudem aí, porque me ajuda a ficar mais visível aí no Periscope, Uma maneira de vocês me ajudarem é ficar apertando a telinha para gerar os corações. Ok, pessoal? E também é uma maneira de eu verificar aí que vocês estão com a conexão ok. Então, bom dia a todos. Vamos esperar aí o pessoal entrando aos poucos. Vamos aí começar mais uma transmissão ao vivo sobre legislação tributária municipal. Eu aqui enchendo o saco de novo de vocês, né? Vamos estudar, vésperas aí da virada do ano, vamos gerar os coraçõezinhos aí, pessoal, não vamos parar não, vamos colocar esse coraçãozinho para subir, hein? Vocês mostram que gostam de mim, né? Gostam de mim, vamos gerar esses corações aí. Tamo aqui, né? Vamos ajudar vocês aí, vamos discutir direito tributário, legislação tributária municipal, principalmente aí para quem vai prestar concurso aí do ISS Goiânia, mas essa transmissão serve para qualquer um que se interesse. Isso daí pode cair tanto na prova de direito tributário quanto numa prova de fisco municipal em legislação específica, porque a gente está tratando de um tema, a gente vai tratar de um tema constitucional hoje, os temas reservados à lei complementar aí atinentes ao ISS. Então a gente vai tratar de um tema que tanto pode cair numa prova específica de legislação tributária municipal, quanto em uma prova de direito tributário. Eu já vi isso sendo cobrado nas duas provas. Então, não vou prestar fisco municipal, professor, vou prestar fisco estadual, não cai impostos municipais, né? Quem já não resolveu a prova de julgador tributário aí do fisco de Pernambuco, que foi a prova em março ou abril? Prova de fisco estadual, julgador tributário. Lá eles têm uma carreira própria para julgador, né? Despencou impostos municipais na prova de direito tributário. Barba, procurador do município, importantíssimo, né? Impostos municipais. Quem não me conhece, quem não me conhece ainda, não conhece meus cursos, eu tenho um curso de impostos municipais aplicáveis a todos os municípios. Aí serve para quem vai prestar procuradoria, quem vai prestar fisco municipal, quem vai fazer OAB. É um curso, eu dou um panorama geral dos impostos municipais na Constituição e nas leis de normas gerais. O que a gente vai tratar hoje? Um tema constitucional relacionado ao ISS. A gente vai estudar especificamente o artigo 156, parágrafo 3º da Constituição. Lá eu tenho 3 incisos que estabelece os temas que são reservados à lei complementar atinente ao ISS. O primeiro tema, fixar a alíquota máxima e mínima do ISS. A Lei Complementar 116, que é a lei de normas gerais aí do ISS, editada pela União, então é uma lei nacional e não somente uma lei federal, ela tem abrangência nacional, devendo ser seguida como um parâmetro, como uma diretriz por todos os municípios ao instituir o ISS no seu território. A Lei Complementar 116, ela simplesmente fixou a alíquota máxima. Hoje a alíquota máxima do ISS é 5%, mas ela foi omissa em relação à alíquota mínima de 2%. Ela foi omissa quanto à alíquota mínima, ela não fixou a alíquota mínima. Quem supriu essa omissão legislativa da Lei Complementar 116 foi o artigo 88, inciso 1 do ADCT. O que é o ADCT? É atos e disposições constitucionais transitórias. A Constituição ela é dividida em duas partes, a parte permanente e a parte transitória. E o artigo 88,
inciso 1 do ADCT, fixou de forma provisória, até uma outra lei complementar ser editada, fixando outro limite mínimo para as alíquotas do ISS, ela fixou a alíquota em 2%. Só que ela colocou uma exceçãozinha, uma exceção quanto aos serviços de construção civil, né? Construção, reforma, demolição. Então, esses serviços de construção civil, eles podem ter alíquotas menores que 2%. Então, a regra geral é que a alíquota mínima do ISS é 2%, exceto para o serviço de construção civil. Então, o município ele pode fixar uma alíquota menor do que 2% para o serviço de construção civil. Então eu posso ter lá no município de Goiânia, no município de Manaus, uma alíquota de 0,5%, de 1% para o serviço de construção civil. Já para outros serviços, por exemplo, serviço de educação, serviço de saúde, consultoria, a alíquota mínima é de 2%. Não fixada pela Lei Complementar 116, mas fixada pelo artigo 88, inciso 1 do ADCT. Então esse é o primeiro tema aí reservado à Lei Complementar, fixação de alíquota máxima e mínima do ISS. O outro tema, excluir da incidência do ISS exportação de serviço. Aí que vocês têm que tomar cuidado. Pessoal, a não incidência do ISS na exportação de serviço não é uma imunidade. Por quê? Porque não é a Constituição que fixa, que estabelece a não incidência do ISS na exportação de serviço, mas sim a Lei Complementar 116. Por quê? Porque a Constituição ela não fixou, como estabeleceu para o ICMS, a não incidência na exportação de mercadorias. No caso do ICMS, do IPI, é uma imunidade, porque a própria Constituição fixa, né, estabelece, prevê a não incidência desses impostos. Então, a gente vai discutir ainda se é uma isenção heterônoma ou uma não incidência legalmente qualificada. Então não é uma imunidade, isso vocês têm que fixar. Por quê? Porque é a Lei Complementar 116 que institui essa não incidência do ISS na exportação. Exatamente, o Felipe, grande Felipe, honra aí, né, de participar do Felipe, né, um aluno aí bem dedicado, né, um integrante do nosso grupo de estudos no WhatsApp, bem dedicado. Grande honra aí, participação dele na transmissão. O Felipe falou algo que é importante, é uma divergência doutrinária que a gente vai tratar. Então não é imunidade, né? Não é imunidade por quê? Porque não é a Constituição que institui essa não incidência. Então se não há uma não incidência constitucionalmente qualificada, né, não é imunidade. Essa não incidência está lá prevista na Lei Complementar 116, no artigo 2º, inciso 1, que trata das não incidências do ISS. Então, essa não incidência do ISS na exportação é instituída pela Lei Complementar 116. Aí que entra a polêmica. Se não é uma imunidade, é o quê? Aí a grande maioria na doutrina, Leandro Paulsen, Ricardo Alexandre, Eduardo Sabag, né, doutrinadores de peso aí no direito tributário, falam que é uma isenção heterônoma. Né, que é uma isenção heterônoma. Por que uma isenção heterônoma? Por quê? Porque quem edita a Lei Complementar 116, quem editou foi a União. Então a União estabeleceu uma não incidência do ISS de um tributo, né? O ISS não é um tributo de competência da União, é de competência municipal. Então uma lei editada pela União instituiu uma não incidência de um tributo municipal. E aí, esses doutrinadores, qual é o problema de eu considerar isso uma isenção heterônoma? Qual é o problema? O problema é que isenção, de acordo com a STF, de acordo com o CTN, não é uma causa de não incidência. Isenção é uma causa de incidência. É uma causa de incidência isenção. A isenção é simplesmente uma dispensa legal de pagamento. É uma causa que impede a autoridade fiscal de constituir o crédito tributário. Então a isenção, o tributo incide. Só há um impedimento de o fisco, de autoridade fiscal, constituir o crédito, que é de realizar o lançamento. Então, a isenção, o tributo incide.
só uma dispensa legal de pagamento. Então, para quem segue a corrente do STF, do CTN, que isenção é uma exclusão do crédito tributário e não uma causa de não incidência, se sente desconfortável em falar que essa causa de não incidência do ISS na exportação seria uma isenção heterônoma. Porque isenção é uma exclusão do crédito e não uma causa de não incidência. Por que que esses doutrinadores, porque há uma corrente muito forte na doutrina, falar que essa causa de não incidência é a isenção heterônoma? Porque muitos na doutrina falam que isenção é uma causa de não incidência, mas uma não incidência legalmente qualificada, diferente da imunidade, que é uma não incidência constitucionalmente qualificada. Então essa parcela da doutrina que não concorda com o CTN, não concorda com o STF, em chamar a isenção de simplesmente uma causa de dispensa legal de pagamento, se sente confortável em falar que isso é